Esse aqui é tédio, mas pode chamar de deprê. Ele tem 13 centímetros e eu fiz usando a agulha número 2. Fio balão amigo na pele e no cabelo, e o resto todo é com fio Bella, da marca Pinguim. Os olhinhos também são de 12 milímetros, assim como todos os outros personagens, menos ansiedade. E aproveitando aquele tantão de filtro que eu comprei para ansiedade, a gente colocou aqui, ó, no celular. E o tamanho é compatível com os outros, eu me inspirei bastante aqui no Medo. Eles têm o mesmo tamanho, praticamente. E as cores também, né? Eu não tenho tantos tipos de roxo assim, mas eu usei os mesmos roxos aqui no Medo. Eu trouxe pra cá também, como aqui a cor da sobrancelha e o bordado do olho, os dois cabelinhos e principalmente a cor da pele. Então, nesse primeiro vídeo a gente vai ver aqui todo o corpinho, né? É bem prático, a gente só vai usar aqui 4 cores no corpo inteiro. E aí no segundo a gente faz a cabeça. Não tem, eu só tenho arame aqui nos braços, então a gente consegue deixar ele mais flexível, assim, né, para poder fazer alguma pose. Não tem no pescoço, então a cabeça ela fica pendendo para frente só com o puxar assim mesmo. A gente só amassa que fica caindo desse jeito. E aí com muita calma você consegue deixar o bonequinho em pé, porque ele não tem toda a estrutura do pezinho como os outros personagens. Porque aqui é uma meia, né? Não era um sapatinho. Se você não tiver a agulha número 2, né, e estiver fazendo todos os personagens com a agulha 2,5, vai ficar um pouco maior. Mas eu não sei dizer quão maior a peça vai ficar. Mas você consegue usar a mesma receita, ela só vai ficar grandinha. Dá pra fazer usando qualquer agulha que você tiver. Inclusive usando esse mesmo fio com a agulha número 2,5 fica bem bom. Vamos começar por esse pezinho aqui. Essa meia eu achei bem bonitinha e bem grande até. Comparando com o pé da ansiedade. Aqui. Acho que ficou até um pouquinho maior, né? Colocando assim lado a lado. Porque essa meia, a ideia é que eu ficasse um pouco frouxa, né, no pé. E a ansiedade teve o maior pezinho até então pela botinha. Bom, então, primeiro o fio cinza. Já trouxe pra cá. Depois o branco. Então, vamos começar aqui com o cinza. Com esse fio cinza clarinho aqui, anel mágico e 6 pontos aqui dentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pode fechar aqui. Colocar o marcador. Vou colocar nesse último ponto. E na próxima carreira, vou fazer um ponto e um aumento, intercalando. Então, encaixa aqui logo no primeiro. Um ponto. No próximo, um aumento, que são 2 pontos juntos. Agora, um ponto e um aumento. A gente vai intercalando essa sequência por 3 vezes. Falta só a última agora. Um ponto. E em cima do marcador, meu aumento. Ficamos com 9 pontos nessa carreira. Vou fechar melhor aqui o anel mágico, que tem um buraquinho aparecendo. Um buraquinho. Então, se a gente só puxar bastante, ele vai ficar completamente fechadinho. Vou virar para o lado certo também. Agora eu vou passar o marcador para cima e fazer uma carreira contornando esses 9 pontos. Passei para cima o marcador. Vou fazer mais 9 pontos ainda no cinza, contornando. Ó, já tô chegando aqui no marcador. O último ponto. Agora eu vou fazer troca de cor, a gente vai passar pro branco. Para fazer essa troca, eu vou encaixar a minha agulha nesse primeiro e nesse segundo aqui. Vou pegar o meu branco, deixa só um pouquinho de fio. Encaixa o branco, puxa como uma correntinha. A troca tá feita. Vamos fazer 3 carreiras contornando esses 9 pontinhos. Então,
fazer normalmente aqui, não precisa ligar muito pro cinza. A gente só vai fazendo os pontos baixos. Aqui já é o suficiente para poder prender o meu fio branco. Posso puxar o cinza, cortar. Deixa ele aqui no canto que a gente ainda vai usar. Ali pro calcanhar da meia. Agora eu consigo fazer o arremate com esse finalzinho do cinza e o começo do branco. 1, 2 nós. Pronto, esse já é o arremate. Agora eu vou só contornar aqui, fazendo 3 carreiras com esse branco. Até esqueci de passar o marcador aqui. Peraí, deixa eu chegar ali na ponta. Pronto. Esqueci de passar o meu marcador na última carreira. Passei. E em cima desse marcador, eu preciso de 3 pontos, né? Para poder sinalizar que já foram as 3 carreiras. Eu fiz a primeira volta. Eu vou continuar girando aqui. Depois que eu terminar essa segunda volta, vai aparecer ali o segundo ponto em cima do marcador. Assim como a gente já viu essas técnicas nos outros personagens. Agora sim, as 3 carreiras. 1, 2, 3, em cima do marcador e passa esse marcador para cima. Vamos organizar um pouco desses fios que tem muito. Vou puxar esse marcador até essa pontinha aqui entrar. E vou colocar todo o resto ali para dentro. Deixa só de fora o marcador. Depois a gente consegue só puxar ele mesmo. Agora sim, só o marcador e o fio do novelo. Vamos fazer 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Agora a gente pula 4 pontos aqui embaixo. 1, 2, 3, 4. No 5, eu já encaixo. Esse é o 5. E eu vou encaixar assim, ó. Com a agulha de baixo para cima. Vou encaixar e fazer aqui um ponto baixo. A gente ainda tem que terminar até chegar no marcador. Agora, 3 pontos baixíssimos nas próximas alcinhas de trás. Então, nesses 3 pontos aqui, eu vou pegar só a alcinha lá atrás e vou fazer pontos baixíssimos. Então, 1, 2, 3. E eu termino em cima do marcador fazendo um ponto baixo normalmente. Pronto. Nós temos 9 pontos nessa carreira. Vamos para a próxima. Nessa próxima, a gente já vai começar fazendo 5 pontos nas correntinhas, nas alcinhas dela. Então, eu vou encaixar a minha agulha aqui, ó. Basicamente, encaixando a alcinha que fica embaixo da correntinha. Porque são 2. Se eu encaixar a minha agulha desse jeito, eu consigo pegar todo o resto da correntinha para cima para poder sustentar o meu ponto. E aí, eu faço aqui o meu primeiro ponto baixo. Então, eu encaixo, ó, prendendo a alcinha de baixo na minha agulha, mas, na verdade, eu vou usar todo o resto para sustentar o meu ponto baixo. Já fiz 2. Vamos mais um pouquinho. 3. Encaixa a alcinha na agulha, vira a agulha e faz um ponto baixo. 4. Encaixa a alcinha na agulha, vira a agulha e faz um ponto baixo. 5. Fizemos aqui os 5 pontos. Agora, nessas correntinhas aqui da frente, que a gente usou as alcinhas lá de trás, agora a gente vai usar a alça que ficou sobrando, aquela alça da frente da carreira anterior, para fazer 3 pontos. Então, aqui, ó, as alcinhas que ficaram para trás. Então, vou encaixar aqui na primeira, ó. Se você conseguir virar a agulha assim, para poder usar o gancho dela, para poder pegar, acho que pode facilitar. Então, encaixei e primeiro ponto.
Aqui a outra alcinha, encaixei segundo ponto. A última, terceiro ponto. E aí eu volto no ponto baixo aqui em cima, que é o último do marcador, para fazer meu ponto baixo normalmente. Vou puxar aqui, deixa reservado. A gente já terminou essa parte. Vou passar até o marcador para cima. A gente já terminou com o branco. Então, a parte mais difícil aqui foi fazer esses 5 pontos nas 5 alcinhas, nas 5 correntinhas, e essa parte aqui da frente. Porque na primeira carreira a gente usou as alças de trás para fazer pontos baixíssimos, e na carreira de cima a gente usou as mesmas alcinhas, só que agora na parte da frente, para poder fazer os pontos baixos. E é para que ele fique assim, bem viradinho. Olha, ele naturalmente já vai ficar virado para cima, por ter feito essa técnica aqui. Vamos fazer, então, o calcanhar agora. Deixa reservado o branco. A gente vai trocar de cor mais pra frente. Se você quiser, já dá até pra cortar aqui, só não pode puxar, pra facilitar a nossa troca de cor daqui a pouco. A gente não vai mais precisar do branco. Só pro olho, mas é lá na frente. Então, voltar aqui com o cinza. Deixa fio suficiente aqui na frente pra gente poder passar por todo o pezinho. Nó corrediço. Agora eu vou encaixar nessa parte aqui, nesse vão. Tem a parte de cima que tá com o marcador, é a parte de baixo, tá? Não é a que tá com o corte do fio, que é pra gente fazer o calcanharzinho. Então, nesse buraquinho aqui, a gente já vai encaixar logo nesse primeiro pontinho aqui do canto. Aqui, e fazer ponto baixo. A gente precisa de 12 pontos baixos, contornando toda essa bolinha aqui. Então, já vou contar. Esse é o primeiro. Agora, na lateral, antes da gente chegar naquelas alcinhas, a gente faz mais um ponto. E agora cheguei nas alcinhas. Então, nós temos 5. Vamos aqui para as alcinhas. 6. 7. 8. 9. 10. 10 pontinhos. Temos toda essa distância aqui, ó, do último ponto até ali o primeiro. Nessa distância inteira, a gente precisa encaixar 2 pontos baixos. Então, pode escolher onde você vai encaixar. Eu acho que cabe mais um aqui e um bem aqui nesse meio. Então, vou fazer aqui mais 2 pontos baixos, que é pra gente poder terminar com os 12. Mais 2 pontos para terminar com os 12 pontos baixos. Pronto. Vou recapitular aqui bem rapidinho. A gente só tem 4 pontos aqui embaixo e 5 alcinhas. Isso nos dá só 9 pontos, mas a gente precisa de 12. Então, os outros 3, eu tirei um daqui e 2 dessa outra lateral. Vou passar esse fio do nó corrediço ali para trás. Se você quiser, você pode encaixar o marcador aqui, mas eu acho que nem precisa. A gente vai fazer agora 6 diminuições seguidas, então é só contar até 6. Já vou encaixar aqui pegando a primeira alcinha. A primeira e a segunda para poder fazer a minha primeira diminuição. Pronto, aí o resto fica mais fácil. 1, 2, 3, 4, 5,
5, a última aqui. Pronto, 6 diminuições. Agora eu vou cortar o fio. Não precisa ser grande, não. Cortei, pode puxar aqui. Com a agulha, eu vou encaixar para poder puxar esse primeiro fiozinho aqui do nó corrediço, ó. Puxando aqui pelo calcanhar. Eu vou puxar esse fio do nó corrediço. Puxei ele ali pra dentro. Agora, esse outro fio, esse grande aqui que a gente acabou de usar, eu preciso encaixar numa agulha. Então, já encaixei aqui na agulha, agora a gente vai fechar esse anel, ó. Vou começar encaixando de baixo pra cima, pegando só nessa alcinha aqui da frente. Então, ó, pra cima, aí no próximo pra baixo. Só usando a alça de cá, tá? Pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo. Agora, segura aqui em cima, puxa, puxa tudo, encaixa bem no meio desse anel e passa aqui por cima, pro tornozelo. Agora sim a gente puxa mais, que é pra ficar bem redondinho, essa parte bem fechadinha. Com esses dois fios, o do nó corrediço e esse aqui, 2 nós. 1, 2. Você corta ou empurra ali pra dentro. Já até cortei, foi tão automático. Aí você pode só empurrar aqui. Então, vamos trocar de cor, passar para um roxo mais escurinho. Tem só isso aqui de roxo e vai ser o suficiente. Isso aqui é tudo da linha roxa que eu tenho para fazer esses detalhes. Já vou começar encaixando aqui para fazer essa troca de cor. Nessa parte branca. E pegar um pouquinho de fio aqui, deixar aqui para dentro. Puxa. Vou começar fazendo pontos baixíssimos nas alças de trás. Nós temos 9 pontos, então serão 9 pontos baixíssimos. Sempre na alça de trás, ó. Vou fazer aqui 3, que é o suficiente para poder prender. Pronto. Para poder puxar logo esse branco. E aí a gente já consegue arrematar com o comecinho desse roxo. Então, aqui a gente faz 2 nós, depois você corta ou você empurra lá para dentro. 1. Esse aqui é o segundo. Vou empurrar, é bom que a gente já até preenche, né? Já faz de enchimento. Preciso continuar, então, fazendo aqui todos os pontos baixíssimos, pegando nas alcinhas de trás. Agora, a gente vai continuar usando as alcinhas de trás, então, vou encaixar pegando só a alça lá atrás e fazer a sequência de 2 pontos e um aumento. 1, 2, aumenta. Eu vou continuar fazendo essa sequência por 3 vezes. São 3 vezes 2 pontos e um aumento. Pronto. Vou passar o marcador aqui pra cima. Agora, a gente vai trocar de cor de novo. Então, já pode cortar esse fio. Deixa ele guardadinho aqui, que tem que durar. Vou pegar agora a cor da roupa. Eu vou usar esse tom aqui. É meio azul, meio verde. Eu acho que é um azul petróleo. Eu peguei a ponta dele pra gente poder trocar de cor. Vou encaixar no primeiro e no segundo fio. Agora a gente tem 12 pontos. Encaixa aqui pra fazer a troca de cor. E eu vou fazer 12 pontos baixíssimos na alça de trás de novo. Então, vou continuar contornando aqui
de pontos baixíssimos. Não esquece de colocar enchimento. Dá pra colocar enchimento até aqui embaixo. Vou puxar aqui o finalzinho do roxo, que é pra eu conseguir chegar até o final. E ali a gente faz o arremate, né, de fazer os 2 nós. Pronto, cheguei. Agora, a sequência é de 5 pontos e um aumento por 2 vezes lá na alça de trás também. Então, encaixo pegando a alcinha ali de trás e vou começar a contar meus 5 pontos. 2, 3, 4, 5 e um aumento. Deixa eu fazer 2 nós aqui com esses 2 fios e já empurrar eles ali pra dentro para não ficar muito fio pra fora. Um, 2 e empurra aqui. Vai ficar só o marcador e o fio que tá vindo aqui do novelo. Vou fazer de novo essa sequência de 5 pontos e um aumento. 1, 2, 3, 4, 5 e em cima do marcador o meu aumento. Agora a gente tem 14 pontos. Vou passar o marcador para cima e vou contornar esses 14 pontos, fazendo ponto baixo, normalmente pegando nas 2 alcinhas normais do ponto. Ó, só uma carreira. Passando o marcador para cima, depois da carreira reta. Agora a gente vai diminuir um pouquinho, fazendo o inverso, a sequência é de 5 pontos e uma diminuição. Então, vou fazer isso por 2 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, diminui. Mais uma vez. E saiu aqui. Pronto. Vou fazer de novo, então, 1, 2, 3, 4, 5 e diminui. Temos agora 12 pontos de novo. Eu vou subir o marcador e subir 2 carreiras, contornando esses 12 pontos. Subir as 2 carreiras, passar esse marcador aqui só para constar, que agora a gente vai fazer um pontinho só. Um pontinho. E aí, acaba. Pode cortar o fio e puxar. Com a agulha de cima para baixo, nesse próximo ponto, eu vou levar esse fio lá para trás. Pronto. Então, a gente subiu aqui até a carreira 16, né? Depois dessas 2 carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo, contornando os 12 pontos, até aí, os 2 pezinhos são completamente iguais. Então, a gente vai voltar agora o vídeo para poder fazer até essa carreira 16, né? Essas 2 carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo, né? Com os 12 pontos. Subi aqui já na segunda perninha, aquelas 2 carreiras, do mesmo jeito que a gente fez aqui na primeira. Vou passar o marcador para cima. Nessa segunda perna, a gente vai fazer mais uma. Então, no total, serão 3 carreiras seguidas, contornando esses 12 pontos. Fiz mais uma carreira, marcador para cima. E nessa próxima, vou fazer apenas 7. Mas para que o seu fique bem retinho com as 2 pernas para frente, a gente vai dividir, né? Deixa o pezinho bem para frente e aperta. Desse jeito.
Agora eu vou contar quantos pontos eu preciso até chegar nessa lateral. Inclusive, vou colocar aqui, ó, um alfinete bem nessa lateral, que é para eu poder contar até chegar ali. Então, aqui pra mim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O 8º já tem aqui o meu alfinete. Ó. Viu? Eles ficaram bem de frente. Então, vou tirar aqui, eu vou contar com o alfinete. E aqui eu vou fazer os 8 pontinhos. Eram 7 mais o ponto do alfinete. Subi o marcador. Então, na minha próxima carreira, vou contar até chegar ali na lateral. Para mim, serão 8 pontos. Vê aí quantos que são para você. Fiz aqui os 8 pontos. Agora, uma correntinha. Trago a primeira perna. Você partiu assim? Quando eu divido, vai dar certinho naquele ponto em que eu levei o fio lá para trás. Então, eu encaixo a minha agulha exatamente naquele ponto. Vou segurar aqui o fio do novelo, tá vendo? Esse grande. É só puxar ele para poder juntar. Era mais fácil por esse lado. Só juntar aqui para poder fazer logo o meu primeiro ponto baixo. Eu tenho que contornar, fazer os 12 pontos nessa primeira perninha. Já pode soltar essa aqui. Já fiz o primeiro, vou continuar contando até ter os 12. Peguei aqui na correntinha. A correntinha fica bem bonita para a parte de trás. Então, olhando assim de frente, é só abrir aqui os pezinhos, eu consigo identificar a alcinha de baixo da correntinha. Eu vou pegar aqui por ela e fazer aqui o meu ponto baixo. Serão 2 pontos aqui dentro, né? O meu aumento, usando essa correntinha, essa alcinha da correntinha na parte de baixo. Então, eu fiz a primeira sequência, que são 12 pontos e um aumento. Vou fazer isso de novo. Agora, na outra perna, ó, já tem gente nesse próximo ponto, então eu vou no outro. E conto aqui os 12 pontos de novo. Cheguei na parte de trás, aqui já fica bem mais organizado a correntinha. E eu vou pegar agora na alça de cima da correntinha para poder fazer o meu aumento e terminar essa carreira. A gente termina essa sequência de 12 pontos em um aumento. Pode tirar os 2 marcadores das 2 pernas. Um deles você coloca nesse último ponto aqui. Ficamos com 12 pontos em cada perna, dá 24. 2 aumentos na parte da frente, 26. 2 aumentos na parte de trás, então temos 28 pontos. Vou fazer aqui 2 carreiras contornando esses 28. Prestando muita atenção logo nesse primeiro ponto aqui. Ele fica bem pequenininho, bem escondido. Só nessa primeira carreira, a gente vai fazer e vai contar quantos pontos tem. Vai fazendo e vai contando. É só contar até 28. Porque se chegar ali no final dessa carreira e não tiver os 28 pontos, não precisa desmanchar não. É bem provavelmente porque você pulou esse primeiro ponto. Aí você faz um aumento aqui no marcador, se você tiver com os 27 pontos. Porque teria que desmanchar tudo para poder encontrar aquele primeiro ponto. Então, não vai fazer tanta diferença, faz um aumento aqui em cima do marcador. Então, vou fazer essa e mais uma carreira. Depois das 2 carreiras, a gente vai trocar de cor, voltar para esse detalhe, né, que fica aqui embaixo. Então, para troca de cor, encaixa aqui, ó. Deixa eu achar a pontinha aqui. Deixo só uma pontinha aqui para baixo. Puxo como uma correntinha. A gente tem 28 pontos e agora eu vou fazer 28 pontos baixíssimos nas alças de trás, para seguir com essa troca de cor. Então, a gente encaixa a agulha bem no meio do ponto e pega ali atrás, ó. Eu vou puxar aqui, já cortei esse fio aqui da cor da roupa, mais escuro. Então, é só puxar para que a gente consiga terminar de passar aqui os baixíssimos. E agora 28 pontos baixos, pegando na alça de trás com essa cor roxa. Só uma carreira de ponto baixo.
mas todos na alça de trás. Ah, a gente pode puxar esse outro grande aqui também, que tava lá na perna. Ele tava esperando um par. Pronto. E agora pode cortar ou empurrar ele pra dentro. Como o fio muito grande, aquele ali da perna, eu vou cortar assim. Então, já conseguimos arrematar tudo. Temos só o fio do novelo e o marcador aqui na peça. Vamos continuar essa carreira. Terminando aqui essa carreira, eu vou passar o marcador para cima. A gente pode cortar esse roxo. E antes de emendar, cortando aqui, a gente vai deixar essa perninha de canto. A gente vai pegar o bracinho agora para poder fazer. Que aí depois a gente já começa a parte do moletom, né, do casaco. E já junta aqui com os bracinhos. Então, para isso, a gente tem que pegar aqui a cor da pele. Para começar aqui pela mão. Então, vou começar aqui com um anel mágico e 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puxa aqui, ó, para poder fechar. Vou achar um marcador para colocar aqui, esse branquinho. Pronto. No último ponto. Nessa próxima carreira, vou fazer um ponto e um aumento. Essa sequência aqui por 3 vezes a gente vai intercalando. Um ponto, no próximo, um aumento. Um ponto, no próximo, um aumento. E aí, por último, um ponto, no próximo, um aumento. Pronto. Agora, a gente tem 9 pontos. Vou passar esse marcador para cima. A gente vai fechar melhor esse anel mágico aqui, para não ter buraquinhos. E na próxima carreira, vou fazer 9 pontos. Então, aqui, ó, um ponto em cima do outro. Só contornando esses 9. Marcador para cima. Vira a peça para o lado certo. E na próxima carreira, eu começo aqui com 2 pontos. Eita, pronto, encaixei. Então, 1, 2, agora 2 diminuições. Primeira aqui. Primeira diminuição. Vou para a segunda, são 2 diminuições seguidas. E termino com 3 pontos. 1, 2, 3. Na próxima carreira, agora eu vou fazer aqui, contornar esses 7 pontos. Então, vou fazer 7 pontos baixos, pegando normalmente. Aqui é só uma carreirinha. Cheguei aqui no final, vou passar o marcador pra cima. A gente vai trocar de cor para esse roxo, pro detalhe aqui. Então, já encaixo aqui, pegando o primeiro e o segundo fiozinho. E a pontinha aqui do roxo. Puxa como se fosse uma correntinha. E aqui eu vou fazer 7 pontos baixíssimos nas alças de trás, pra gente poder trocar de cor e deixar perfeitinho. Fiz 2 aqui, já prendi. Vou tirar esse cinza, não, esse lilás, esse roxo claro. Pode cortar aqui. E aí, você já faz um nó com o começo do roxo escuro e o final do roxo claro. 1, 2, você pode empurrar ou cortar. E agora eu vou continuar aqui só com o marcador e o fiozinho que vem do novelo.
fazendo meus 7 pontos baixíssimos. Agora, nesse primeiro ponto, eu também vou pegar tudo. Nessa próxima carreira, na verdade, a gente vai fazer só na alça de trás, mas nesse primeiro ponto vem um aumento. Então, são 2 pontos no mesmo ponto. Agora, eu vou continuar fazendo 6 pontos, sempre nas alças de trás. Que é para a troca de cor ficar bem organizadinha, bem retinha. Último pontinho, vou passar esse marcador para cima. Já posso cortar o fio, esse roxo. E agora eu vou trocar para a cor do moletom. Tirar essa pele aqui também. Encaixei aqui. Esse fiozinho vem aqui na frente. Temos 8 pontos. Vou fazer 8 pontos baixíssimos nas alças de trás. Pronto, acho que fiz 3 aqui. Vou puxar esse roxo pra gente poder terminar e fazer 2 nós com o começo da roupa. 1, 2. Você pode cortar ou empurrar ele pra dentro. Eu tô tirando porque depois a gente vai passar aqui um arame. E eu quero que fique fácil da gente passar esse arame. Terminei os baixíssimos, vamos começar a carreira agora de verdade, né? Ainda pegando na alça de trás, eu vou fazer a sequência de 3 pontos em um momento. 1, 2, 3 e aumenta. Fazer de novo essa sequência. 1, 2, 3, em cima do marcador, meu aumento. Temos 10 pontos. Vou passar o marcador para cima. Agora, eu vou contornar esses 10 pontos. Pegando o ponto normalmente. Agora, a gente vai fazer até o final. Vou passar o marcador para cima. Agora, 8 pontos. E depois uma diminuição. Então, tenho que contar esses 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e então diminui. Temos 9 pontos. Passar o marcador para cima. Essa próxima carreira começa com 4 pontos. 1, 2, 3, 4, uma diminuição. Termino com 3 pontos. 1, 2, 3, marcador. Já começo nessa próxima carreira diminuindo. Então, faço aqui uma diminuição. E agora 6 pontos baixos. Até o final. Marcador para cima. Agora, eu vou fazer 2 carreiras contornando esses 7 pontos. Então,
Nós temos 7 pontos aqui, vou fazer só 2 carreiras. Ponto baixo sobre ponto baixo. Não tem enchimento nos bracinhos. Depois a gente passa um arame para poder articular. Terminei as 2 carreiras do braço. Vou cortar aqui. Não precisa deixar muito fio. Pode tirar e tirar o marcador. Nós temos, então, aqui os 2 bracinhos já esperando. Cadê o marcador? A gente deixa eles aqui esperando, que a gente vai continuar fazendo agora aqui a blusinha e depois a gente junta os braços. Então, vamos retomar para cá. Já vou trocar de cor para a cor do moletom. Encaixo aqui, ó. E agora, pontos baixíssimos nas alças de trás, por toda a volta. Fiz uns 3 aqui, já tá bom, para eu poder puxar o roxo e fazer 2 nós. Dessa vez eu não vou cortar não, vou deixar aqui pra dentro. É só porque o braço é muito fininho. Então, eu cortei e empurro aqui, ó. Vou continuar fazendo agora até o final. Na próxima carreira, a gente começa fazendo a sequência de 3 pontos em um aumento, também usando a alça de trás. Então, encaixa no meio do ponto e começa contando até 3, 2 e 3, e depois o aumento. Vou fazer essa sequência, né, por 7 vezes, mas basicamente conta 3 pontinhos e o aumento por toda a volta. No final, a gente fica com 35 pontos. Depois disso, eu vou passar uma carreira contornando esses 35 pontos. Marcador para cima. Próxima carreira, 3 pontos e uma diminuição. A gente vai fazer o contrário agora. 1, 2, 3 e diminui. E a gente vai repetindo essa sequência, contando até 3, né? E depois uma diminuição, até chegar ali no final, no marcador. E aí, quando chegarmos no final, vamos ter 28 pontos. A ideia de ter aumentado, né, aqui no começo, e agora diminuir, é para deixar esse moletom um pouco frouxinho para ele. Como se não tivesse completamente colado ao corpo. Depois que a gente chegar ali no final, com esses 28 pontos, sobe o marcador e depois faz uma carreira de ponto baixo sobre o ponto baixo, contornando esses 28 pontos. Carreira de ponto baixo sobre o ponto baixo aqui feita, marcador para cima. Agora a sequência de 5 pontos e uma diminuição por 4 vezes. Mas eu vou contar só 5, 2, 3, 4, 5 e diminui. Aí eu vou continuar assim até chegar aqui no marcador. Na última diminuição, passo o marcador para cima. Agora a sequência de 4 pontos e uma diminuição. Primeiro eu vou fazer aqui apenas 2. Lembra que eu sempre divido? Então, vou fazer 1, 2, diminui. Agora sim eu começo a sequência normalmente, de 4 pontos. 1, 2, 3, 4 e diminui. Aí eu vou continuar fazendo, contando assim até 4, e depois eu faço a diminuição até ali o final. Só que não vai dar exatamente até o final, a gente vai ter que colocar 2 pontos antes de chegar ali em cima do marcador, para poder terminar a carreira. Já tô chegando e vou mostrar. Então, a última diminuição, aí aqui, aqueles 2 pontinhos que faltaram pra gente terminar a carreira. Peraí. Pronto. Passando o marcador pra cima. Nessa próxima carreira é de 3 pontos e uma diminuição. 1,
2, 3 e diminui. Vou fazendo assim até chegar ali no final. Temos 16 pontos e agora eu vou fazer mais uma carreira contornando esses 16 pontos. Depois já separo os bracinhos, que na próxima a gente já vai juntar. Subindo o marcador aqui. Agora a gente vai pegar 2 alfinetes só para poder ter a ajuda deles, pra gente marcar o bracinho certinho. Primeiro, a gente aperta para poder definir aqui que é a metade do corpo. E em cada lateral eu vou encaixar aqui um alfinete. Ó, encaixei aqui. Não, é mais um pra cá. Depois que a gente encaixa, precisa contar quantos pontos a gente precisa fazer até chegar aqui nesses alfinetes. Então, 1, 2, 3, contando com o alfinete 4. Vou anotar ali que são 4 pontos. Quantos pontos tem aqui na frente? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Precisa contar com o alfinete. E agora, para terminar, 1, 2, 3, 4. Então, vou anotar 4, 8 e 4. Espero que o seu esteja assim também. Assim você consegue deixar o braço bem retinho. Mas se não tiver, ele vai continuar retinho. É só você respeitar a quantidade de pontos até chegar na lateral e a quantidade de pontos aqui na frente, para poder chegar na outra. Então, para poder juntar o braço, já vou fazer aqui esses 4 pontos. 1, 2, 3, 4. Vou pegar um desses bracinhos aqui. Aqui a gente consegue perceber onde que fica a frente dos braços. Tá vendo que a mãozinha tá apontando pra frente? Fica bem em cima daquelas 2 diminuições seguidas que a gente fez. Então, ela projeta pra frente, ó. Deixando reto. Agora ela tá virada pra cá. Agora ela tá virada pra lá. Então, é só um detalhe, né? Pra que a gente faça as 2 mãozinhas viradas pra frente. Vou encaixar aqui, em qualquer canto, desde que essa parte mais gordinha fique pra frente. Puxo o fio do novelo para deixar bem juntinho, apertado. E agora eu vou fazer 7 pontos aqui no braço. Agora 8 pontos aqui na frente. Preciso encaixar no primeiro pontinho aqui do corpo. Aperta para poder ficar juntinho, não ter buraco embaixo do braço. E já começo com os 8 pontos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Trago o bracinho, ó, agora eu tô de frente aqui, então a parte mais gordinha da mão tem que ficar virada pra frente. Desse jeito. Vou encaixar em qualquer canto aqui do braço. E já começo fazendo os 7 pontos do braço. Reparei agora que eu não levei o fio lá pra trás, não tem problema não. Depois eu levo. E agora os últimos 4 pontos aqui no corpo. Puxa para deixar ele bem apertado. 1, 2, 3, 4. Marcador para cima. Nós temos 30 pontos. Vamos fazer agora a sequência de 3 pontos e uma diminuição por 6 vezes. Então, não precisa contar que são 6 vezes. Basta os 3 pontos e uma diminuição que vai dar certinho. 1, 2,
3 e diminui. E aí, começa tudo de novo. 1, 2, 3 e diminui. Vamos assim, então, até chegar ali no marcador de novo, os bracinhos já estão alinhados. Vamos arrumar aqui um pouquinho esses 2 fios do braço, a gente vai dar 2 nós. Não posso dar os 2 nós puxando assim, ó, senão ele vai ficar de braço aberto para sempre. Então, tem que deixar assim, ó, bem rente ao corpo, como se ele estivesse bem relaxado. E agora sim, eu faço aqui os 2 nós. Não posso apertar muito. Tem que ficar com o bracinho assim para baixo. E aí eu deixo esses fios ali dentro. Agora eu vou pegar um pouquinho de arame pra gente poder passar nesse bracinho para deixar ele articulado. Tenho esse bem fininho aqui, é o suficiente. Estico o bracinho dele assim, ó. E aí eu passo aqui, ó, de uma ponta até a outra. Seguro aqui e entorto. Agora eu pego a mesma medida aqui e corto. Esse aqui é o tamanho do bracinho. Vou deixar essa parte completamente opcional, mas eu vou mostrar aqui como que a gente pode fazer, medindo assim, ó. Tem que chegar até ali em cima. A gente vai prender naquele outro arame. E aí, essas pontinhas a gente vai dobrar pra dentro, que é pra não furar a peça. Desse jeito, eu vou usar aqui um alicate pra poder segurar, que eu vou torcer esse arame, pra manter bem preso mesmo. E a mesma coisa desse outro lado. Com esse aqui que é o principal, eu vou segurar nessa pontinha aqui que tá cortada. Bem na pontinha. E esse meio aqui, eu vou até abrir um pouquinho, porque essa ponta vai encostar com essa aqui. Desse jeito. Então, esse aqui é o espaço de um bracinho, esse aqui é o espaço do outro braço. Vou fechar melhor, porque senão nem passa, já que o braço é bem magrinho. E fechar melhor aqui também. Essas pontinhas eu vou tirar, porque senão eu posso me machucar. Isso aqui não vai furar a peça, já que vai ficar bem no meio. Mas é só pra eu não me machucar enquanto estiver costurando ali, pra poder fechar o pescoço. E como sempre, eu gosto de colocar esse durex aqui, que é pra ter certeza, porque eu já me arranhei com essa pontinha e eu não quero mais. Então, eu passo só nessa pontinha aqui, um pouquinho só de durex. Pronto. Agora, a gente dobra aqui, desse jeito, e encaixa nos bracinhos. Encaixando assim, a gente empurra pra tentar encaixar os dois de uma vez só. Ó, já foi de um lado. Tem que desviar um pouco daqueles nós que a gente fez nessa parte aqui de baixo. Mas ele sempre vai muito fácil, porque é bem fininho. Agora, esse outro aqui, que é completamente opcional, eu vou encaixar, ó, assim primeiro. Tá vendo? Tem ali o arame do braço, eu vou passar assim, e aí depois a gente gira, que é pra ele poder ficar fixo. Desse jeito. Agora, se você conseguir, você vai mirando o arame, direcionando para cada perninha. Depois de colocado o arame, ó, quando a gente dobra, a perninha se mantém. Mas eu não sei se faz tanta diferença assim, porque depois a gente vai colocar bastante enchimento. Não sei se vai dar esse movimento. Por enquanto, ó, essa parte aqui em cima do corpo tá completamente reta, né? Tá oca. Mas assim eu consigo perceber que a perninha tá dobrando. Deixa eu colocar enchimento pra ver se faz tanta diferença assim. Coloquei bastante enchimento aqui. Vamos continuar fechando. Agora a sequência é de 2 pontos e uma diminuição, mas primeiro eu faço um ponto só e uma diminuição. Agora sim, a sequência de 2 pontos e uma diminuição, até o final.
vai dar quase certinho. Em cima do marcador, a gente vai colocar um ponto sozinho, para poder terminar a carreira. E em cima do marcador, um ponto sozinho. Marcador para cima. Agora a sequência é de um ponto e uma diminuição. Só intercalando. Faço um ponto sozinho e depois uma diminuição. Não esquece de colocar enchimento não, eu já coloquei enchimento aqui no meu, ó, tá bem gordinho. Última carreira feita dessas diminuições. Eu vou cortar aqui o fio, a gente vai trocar para a cor da pele. Então, vou deixar, encaixa aqui primeiro, né? Para poder trocar, deixar um pouquinho só de fio. Pronto. Temos aqui 12 pontos e eu vou fazer 12 pontos baixíssimos nas alças de trás. Então, encaixa no meio do ponto e puxa aqui, ó. Para fazer esses baixíssimos. Fiz 3, já é o suficiente para poder prender. Já posso puxar esse fio mais escuro aqui. E fazer 2 nós com o começo aqui da cor da pele. Pronto, vou empurrar esses 2 fiozinhos aqui para dentro, eles podem fazer parte do enchimento. Agora sim, só o fio do marcador e o do novelo. Continuar fazendo meus pontos baixíssimos aqui. Terminei meus 12 pontos baixíssimos, vou fazer uma carreira também pegando na alça de trás, contornando esses 12 pontos. Não precisa passar o marcador ainda. Então, vou fazer só essa carreira aqui nas alças de trás. Terminei a carreira, vou passar o marcador para cima. Agora eu preciso fazer mais 5 carreiras contornando esses pontos, mas agora pegando o ponto normalmente. Então, vou só continuar fazendo aqui até ter 5 pontos bem acima do marcador. Depois das 5 carreiras, agora a gente vai terminar com 6 diminuições seguidas. Então, a gente já começa contando assim até 6. Aqui eu já coloquei bastante enchimento até o topo ali, porque a gente trabalha só pegando essas alcinhas da frente, né, com as diminuições, então não vai atrapalhar muito. Mas depois ainda vou colocar mais um pouquinho, que é para esse pescoço ficar bem durinho. Pronto, cheguei aqui no final, vou cortar aqui esse fio. Vou deixar só um pouquinho para poder passar na agulha e fechar com um anel mágico invertido. Já posso tirar aqui esse marcador e vou colocar aqui na agulha. Então, pegando nessa alcinha aqui da parte da frente, eu vou assim para cima, depois para baixo, para cima, para baixo, para cima e para baixo. Segura aqui e pode fechar, mas esqueci de botar o vestimento, vou encaixar ele um pouquinho aqui, só uma bolinha. Acho que já tá pronto, já tem enchimento suficiente, então é só puxar aqui. Vou encaixar a agulha bem no meio e sair aqui nessa parte de trás, ó. Dá pra ver aqui que é a parte de trás. Sair em qualquer carreira aqui, pode puxar. E aí você pode puxar mesmo, pra ele poder ficar bem fechadinho. Vou deixar esse fio aqui, a gente vai fazer a gola com o fio roxo aqui pra gente poder terminar. Agora com o roxo, esse mesmo que a gente tá fazendo os detalhes da roupa, vou começar aqui com um nó corrediço. E nessa parte aqui de trás, nas alcinhas da frente, vou fazer pontos baixíssimos. 12 pontos baixíssimos. Esse primeiro aqui é um pouquinho mais difícil, porque ele já fica bem colado com a agulha. Pronto. O resto é um pouco mais fácil. Não para encaixar aqui, mas para realmente fazer o ponto.
Feito os pontos baixíssimos, vou pegar esse comecinho aqui do nó corrediço, trazer aqui para a direita, puxar um pouquinho ele assim, ó, porque a gente vai encaixar também nas alcinhas de trás dos pontos baixíssimos para poder fazer uma carreira aqui de ponto baixo. Então, se a gente puxar esse comecinho aqui, vai ficar bem mais perto. Ó. Agora eu faço meu ponto baixo aqui. Serão 12 pontos, né? Um para cada ponto baixíssimo que a gente tem, pegando só na alça de trás. Ó, ficou assim, bem direitinho, assim como todos os outros detalhes. Nessa parte aqui de trás é só cortar. E ainda sobrou fio. Vou tirar aqui, ó. E agora a gente vai arrematar todos esses fios, e de preferência juntos. Então, vou começar pelo nó corrediço, para poder passar ele, trazer mais aqui pra cima. Vou encaixar aqui no lugar onde ele tá. E trazer aqui pra cima, ó, pra ele poder fazer nó com esse fiozinho aqui da cabeça. Se você achar necessário, sobe mais um pouco esse fiozinho aqui. Agora, esse outro. Com esse aqui, é só encaixar bem no meio do ponto desse próximo. E já passar ele aqui pra cima, junto com todos os outros. Essa parte vai ficar escondida, vai ficar pra dentro da cabeça. E agora, com esses 3 fios aqui, eu vou fazer 2 nós e depois empurrar o nozinho ali pra dentro. Então, fiz aqui o primeiro. E o segundo nó. Corta e empurra o nozinho. Nozinho não, né? Um nó grande, porque foram com 3 fios. Pronto. E aí, a gente termina aqui o corpinho da Tédio. E, ou é do Tédio, não tenho certeza. Mas, ó, os bracinhos são articulados. Não lembro a posição muito bem que fica, mas a gente terminou aqui o corpinho. Vamos pra cabeça agora.